Olá, esse é o canal Inexploradamente. Meu nome é Pedro Emanuel e hoje a gente vai ver sobre uma eleição muito estranha. Em 1989 foi a primeira eleição direta do Brasil, após a ditadura militar para a presidência da República. E você vai entender como Fernando Collor de Mello e o partido nanico conseguiu subir à presidência. Mas antes disso, rola a vinheta. Em 1989, começava a primeira eleição presidencial direta após 29 anos, já que a última foi 60, quando elegeu Jânio Quadros à presidência da República. Bom, em 1989, vários candidatos se colocaram ao pleito eleitoral, mas teve muitos destaques nessa época. E um deles foi Fernando Collor de Mello, o futuro presidente da República, naquele período. Ele conseguiu sair de um estado pequeno, meio nacionalmente irrelevante, para galgar a posição de presidente da República. Bom, você vai entender como isso aconteceu. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe. Em 1989, todos os presidenciáveis teriam que enfrentar uma situação horrorosa economicamente: a hiperinflação. O que é a hiperinflação? Era uma inflação de 3 dígitos. Essa hiperinflação acontecia, para ter um exemplo, um produto de supermercado como um copo, por exemplo, copo plástico, que estaria a 50 centavos em um dia, no outro estava a R$1. Ou melhor, num dia não. Em uma hora já estava de um preço diferente, porque aí mudava toda hora o preço dos alimentos e dos produtos. Tanto que o presidente José Sarney teve que começar a fazer uma política econômica de tabelamento de preços. Mas isso não ocorreu. E isso não foi bom para o país, nem para ninguém. Mas vamos ao outro ponto. Em 1989, além disso, tinha uma coisa. Como a eleição era uma coisa nova para todos, vamos dizer assim, uma coisa nova, de novo, porque 29 anos, a pessoa se esquece como uma eleição. Os partidos políticos não necessariamente teve um controle grande. Hoje em dia, para você fazer um partido político, é muito difícil e é muito burocrático. E em 1989 já não era desse jeito. Por isso que teve uma das maiores quantidades de candidatos da história do Brasil nesse período. Pois teve vários partidos que se colocaram à frente do pleito. E vários candidatos. A eleição de fato aconteceu em 1989. Vários candidatos começaram a se lançar. Mas antes disso, tinha um em específico que já estava sendo ventilado: o governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello. Ele era conhecido como o caçador de marajás. O porquê? Porque no governo de Alagoas, várias pessoas não trabalhavam. Recebiam, mas não trabalhavam. E ele fez o ponto eletrônico ou se não fizesse ponto, teria que assinar no caderno de ponto. Ele teve que trabalhar. E começou a fazer filas de pessoas para assinar esses ditos pontos. E ele, com esse mote de contra-corrupção, de caçador de marajás, que um apoiador colocou: vamos caçar os marajás, e ele utilizou isso na sua campanha à exaustão, conseguiu sair do anonimato, vamos dizer assim, do regional para o nacional, e com muita força, já que na primeira pesquisa para a eleição ele já estava em primeiro, com 30%, 20%, mas ele estava em primeiro, e isso com candidatos experientes e com expressão nacional gigantesca, como Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Mário Covas e etc. Também teve um que dividia o palco com ele: o Lula. O Lula era um sindicalista, um líder sindical do estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo, etc. E ele era deputado federal à época
Bom, e líder do PT, da CUT, do MST, etc. Mas ele conseguiu, com um discurso muito radical, à esquerda, obviamente, de rivalizar de igual para igual com o Leonel Brizola. Até então, até a última pesquisa e até na votação, Lula e Brizola conseguiu ficar à frente de Brizola por pouco. Para você ter ideia, com Lula ganhando 11.622.673 mil votos, quanto Leonel Brizola ficou 11.168.228 mil votos. E assim foi a eleição no primeiro turno. Fernando Collor de Mello com 30% dos votos, 32% dos votos, Lula com 16,69% dos votos e Leonel Brizola com 16,4% dos votos. Mas com os outros candidatos também ficando atrás, né? Luiz Inácio é derrotado por Fernando Collor de Mello com 53% a 46% dos votos. Bom, essa foi a eleição de 1989. Eleição muito louca, mas ainda assim uma eleição importantíssima para a história do Brasil. Aconteceu um dos maiores pleitos eleitorais da história do Brasil e um dos mais importantes, com vários personagens inusitados, como o Fernando Gabeira, como o próprio Dr. Enéas, como o Silvio Santos, que se candidatou e saiu com 30% nas pesquisas, esperando Collor, Lula, Leonel Brizola, todos, mas acabou não podendo concorrer ao pleito por conta de um problema partidário. E isso que o Silvio Santos provavelmente poderia ganhar as eleições. Hoje a gente poderia ter uma história completamente diferente com ele. Mas deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Sua inscrição é muito importante, tá certo? Liga as notificações e compartilha para todo mundo. Que assim a gente vai continuar explorando o inexplorado.